nós somos irmãos, vamos dar as mãos, juntos caminhar na mesma direção. Deus não quer o ódio, nem a... Hoje, dia 23 de janeiro de 2018, aqui detrás da câmera, o Frei Gilvander. Estou aqui com o pastor Cláudio de Oliveira, da Igreja Metodista. Bem-vindo, meu irmão, ao 14º Intereclesial da SEBS, aqui em Londrina, no Paraná. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui, nessa terra tão agradável, Londrina. Pastor Cláudio, você vai assessorar uma das mini plenárias aqui, uma das 13, sobre a questão da mobilidade, da segurança, dentro desses grandes desafios do mundo urbano. O que não pode ser esquecido, que precisa, com coragem, ser refletido, assumido aqui nesse 14º Intereclesial da SEBS? Gilvander, a temática do encontro foi muito bem escolhida. Eu acho que os desafios urbanos precisam ser discutidos por todas as igrejas, por todos os grupos sociais, mas existe uma herança, um patrimônio das comunidades eclesiais de base que estão entrelaçadas em toda e qualquer temática. Uma delas é a visão da preferência que todos os atos das igrejas precisam ter em relação às pessoas mais pobres, às famílias mais pobres, às comunidades mais pobres. Isso jamais pode ser esquecido nessa trajetória. Outra coisa é a visão política da construção de uma nova sociedade, de um mundo de justiça, de paz. E intermeando tudo isso é a questão ecumênica, porque as comunidades eclesiais de base, elas nasceram ecumênicas porque nasceram abertas para o mundo, voltado para todas as pessoas, olhando as necessidades de todas as pessoas. E eu tenho a grata satisfação de, como pastor, ter acompanhado todos os intereclesiais, desde o 7º, em Duque de Caxias, que era a cidade onde eu era pastor naquela época, e de lá para cá nós temos visto boas experiências no campo ecumênico, mas também limitações, dificuldades, reações contrárias. E hoje, passado 30 anos praticamente, nós temos que considerar que a experiência ecumênica, ela não pode ser somente entre católicos e evangélicos. Isso é um avanço muito bonito, significativo, tem que ser mantido. Mas nós temos que pensar na diversidade religiosa que o mundo urbano possibilita para as pessoas. O mundo urbano é plural, nós sabemos disso, em vários aspectos, e um dos aspectos é a pluralidade religiosa. Então, creio que esse encontro, porque está focando na questão do mundo urbano, vai trazer toda a realidade multirreligiosa das expressões religiosas não cristãs, do mundo afro-brasileiro, do espiritismo, também de religiões tradicionais, orientais, mas, sobretudo, no nosso solo brasileiro, as raízes das religiões afro-brasileiras. Eu acho que esse é um grande desafio para as comunidades de base de um modo geral, no seu cotidiano, no seu dia a dia, e também em eventos dessa magnitude como é o intereclesial. Então, a questão ecumênica, levando em conta todo o pluralismo religioso, do encontro de cristãos e não cristãos, em plano de diálogo, em plano de respeito, de alteridade, de amor e de compromisso social e político, isso é fundamental. Então, o pluralismo religioso das grandes cidades tem que estar presente neste encontro. Então, pastor Cláudio, por exemplo, a intolerância religiosa e também uma coisa que eu considero asquerosa, que é o fato de pessoas, por motivos religiosos, estarem derrubando, destruindo terreiros, perseguindo mães de santo, pais de santo, pessoas espíritas, principalmente das religiões de matriz afro-brasileira. Fazer isso é pecado? É um crime? O que é isso? Como superar isso? Eu acho que, em primeiro lugar, toda vez que falamos de intolerância religiosa, nós temos que fazer uma revisão de vida pessoal e para que a gente também não reforce outras formas de intolerância. Então é um desafio que eu diria que ele é ético, ele é evangélico, ele é uma constante na nossa vida. No que diz respeito à intolerância religiosa, que alguns dizem que está crescendo no nosso país, mas pode ser que não seja bem assim, pode ser que seja também uma reação a uma série de experiências de maior diálogo e comunhão entre grupos religiosos diferentes, que isso abala determinados grupos e que tem muita visibilidade, então passa-se uma ideia de maior intolerância religiosa. De fato, eu acho que as duas coisas estão ocorrendo.
está ocorrendo um aumento dessa força de intolerância, mas também muitas experiências de diálogo em diferentes níveis acontecendo. Acho que é o clima, a atmosfera desse momento que nós estamos vivendo. O intereclesial, por exemplo, deveria ser um espaço, e acho que vai ser, de socializar experiências positivas. Vou contar rapidamente uma experiência. No Rio de Janeiro, neste ano que passou, 2017, um grupo de evangélicos muito sensibilizados e até mesmo envergonhados, eu acho que podemos dizer assim, de saber que outros evangélicos estavam destruindo os espaços de reunião de grupos afro-brasileiros, do candomblé e também outros grupos, eles se reuniram e decidiram apoiar a reconstrução desses terreiros. Claro, não no sentido autoritário, chegar aqui nós viemos que reconstruir, não é isso, mas num gesto simbólico, fraternal, de cooperação. Então ali eles reuniram recursos financeiros e também profissionais que pudessem trabalhar e ali foram oferecer àquele terreiro, na Baixada Fluminense, o apoio. Eu achei isso belíssimo. Eu fico até emocionado em poder dizer que, ao mesmo tempo que nós temos gestos de intolerância, nós temos esse reconhecimento, essa sensibilidade que alguma coisa possa ser reconstruída nessa sociedade. E o espaço de atuação das SEBs, seja no nível local, na comunidade ali, no dia a dia, seja num encontro como esse intereclesial, que reúne milhares de pessoas, tem que ser o espaço para que essas experiências brotem, porque elas alimentam a utopia de um mundo sem intolerância. Que beleza, meu irmão. Pastor Cláudio de Oliveira. Obrigadão, meu irmão. Que maravilha mais uma vez encontrar você em um intereclesial da SEBs. Eu que agradeço. Um grande abraço para todos. Pode. Lá vem o trem da SEBs caminhando com seu povo. Escuta, meu amigo, venha ver o que há de novo. Lá vem o trem da SEBs caminhando com seu